Então, quando eu soube do seu milagre, eu continuei tendo mais fé, porque a fé, ela é gerada através dos feitos de Jesus. E eu soube que você é um guerreiro, e que você ouviu a voz de comando e creu na palavra que Deus usou seu pai para você andar. Como é que você se sente hoje? Como é que eu posso dizer? É gratificante, né? Ver que Deus não dá. Tem muita gente que não acredita, né? Que Deus opera milagre nos dias de hoje. E as pessoas me verem como um milagre é muito gratificante. Então você crê por mim, por você e pelos outros. 100%. Porque quando a gente vive o milagre, a gente espalha milagres. E você é muito bonita, essa sobrancelha arrasou. Então, olha, primeiro nós estamos diante aqui de um homem, né, de um jovem que foi ressuscitado no ventre da mãe dele, né? O médico disse que ele havia morrido, né? E a minha cunhada foi para Rio Branco para ver o que os médicos iam dizer, né? E nesse intervalo foi no culto, né? E lá no culto Deus usou o pastor, usou o profeta e foi lá, orou na barriga dela. E na mesma hora ele se mexeu. Não foi isso, Claire? Glória a Deus. Não foi isso, da Claire? É E aí uma quando coisa. ele nasceu, atrasou o momento do parto. Então entrou oxigênio em um lado, faltou oxigênio em um lado do cérebro dele. E aí um lado, né, ficou paralisado. E depois de muita luta, né, com os médicos, a medicina, o fisioterapeuta que acompanhava ele, o médico disse que ele não ia andar, né? Que ele era uma criança que estava fadado a viver a vida inteira ou numa cadeira de roda ou sendo carregado pelos outros. Mas esse diagnóstico não foi aceito pela família, porque é uma família de crentes, né? E que acredita que o nosso Deus é o mesmo, que operou no passado e ainda opera no presente. E durante 7 anos, enquanto a mãe dele trabalhava, né? O meu irmão é plantonista e ela fazia faxina, né? Para ajudar na provisão da casa, né? Inclusive ele fazia muito tratamento, precisava estar sempre em Rio Branco, né? Gastava muito com transporte, com tudo. E aí durante 7 anos, enquanto ela trabalhava em casa de família, o meu irmão todos os dias, né? Fazia campanha com ele, pequenininho, orava e todos os dias ele mandava em nome de Jesus ele se levantar. E aí houve um dia, né? Um dia específico, ele com 7 anos de idade, que ele depois que orou, né, que fez aquele momento de oração de campanha, olhou para ele e disse: meu filho, se levante e ande. E ele obedeceu o comando, viu? Em nome de Jesus ele se levantou e está andando até hoje. E a cadeira que ele recebeu foi doada para outra jovem, porque o meu irmão, né, minha cunhada nunca aceitaram essa palavra de derrota, né, de que ele ficaria numa cadeira de roda. E no testemunho eu escutei o pastor dizendo que ele havia ganhado uma cadeira de rodas, mas houve uma situação de uma filha, de um conhecido dele que era mais velha, já estava há muitos anos deitada, ele resolveu doar a cadeira. Não ficou com a cadeira de rodas e o filho ainda não andava. É isto mesmo? Isso. Então, o que ele fez? Ele deu a cadeira e 13 dias depois, levanta e anda. E ele levantou. Provavelmente você diga, mas ele ainda tem defeito, isso na tua mente. Porque para nós ele é perfeito. Trabalha, é um jovem bonito, tem futuro. E é isso, Deus faz.